Pronto, está gravando. Então, gente, boa tarde, boa noite. Boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite, né? Para quem está perto, para quem está longe. Como estão da semana passada para cá? Conseguiram fazer os exercícios? Conseguiram dar uma espiada no material? Tranquilo? Tudo certinho? Então, eu tava conversando com a Márcia hoje de manhã, e uma coisa assim que é legal assim a gente reafirmar, né, é o objetivo do intermediário, né? O objetivo do intermediário é a gente aprofundar, né? Entender mais a questão das cores, as conexões, né? E a aula o módulo de hoje e o módulo da semana que vem, a gente vai estar muito focado nos chakras e nas cores, tá? Então, é para a gente exercitar mesmo, né? Para começar a informação a entrar. Então, a gente vai estar muito focado dentro da carta, tá? Eu vou pegar uma cartinha aqui só para mostrar. Tá? Todo mundo tem, tá? Dentro da carta, nós vamos focar nas bolinhas, tá? Nas bolinhas, nas energias, tá? Então, nós vamos falar e vamos fazer fofoca das energias. Elas em cada posição, elas em cada signo, porque depois que a gente sai das energias, aí a gente começa a olhar a carta de uma forma mais ampla. Aí a gente vai olhar o que a gente chama de vácuos, que são aquelas casinhas que tem em volta das energias. A gente vai olhar aqueles numerozinhos que estão em volta da cabeça também, né, que vai falar sobre as nossas encarnações, vai falar sobre períodos da vida. Então, a gente vai sair do centro e vai ampliar, tá? A gente vai começar, então, com esse olhar, né, mais específico das cores e dos chakras, tá? Eu tenho certeza que entre essa semana e a semana que vem, todo mundo vai sair especialista no entendimento dos chakras, tá? As cores ainda pode trazer um pouquinho de confusão, mas os chakras vocês vão entender, tá? Deixa eu só arrumar aqui. A ideia é a gente fazer hoje um movimento, tá? Em que eu não vou falar sozinho, tá? Então eu vou sortear algumas pessoas para falar junto comigo, tá? Então vocês vão treinar no campo de batalha, tá? Então eu vou botar vocês no campo de batalha para a gente estudar junto, tá? Uma coisa eu tenho certeza, a pessoa que eu chamar naquilo que ela for me ajudar, ela vai ser especialista, né? Ela vai saber lidar, tá? Então, o módulo 2, né? Continuamos na formação energética do ser. Começamos com a leitura básica das energias e nós vamos ver seis energias hoje, tá? O preto, o branco, o amarelo, o prata, o dourado e o rosa, tá? E depois, mais no fim, vai ter as dicas da magia tribal, tá? Que é uma coisa que a gente também vai olhar. Aqui eu vou ler, essa é a única parte que eu vou ler junto com vocês, tá? A formação energética do ser. Na visão da cosmologia energética, cada pessoa é formada por 12 energias, e cada uma dessas energias está responsável pela ativação de um chakra, conforme os períodos da concepção ao nascimento. Ao estudarmos os 12 signos astrológicos, que formam grupos de distribuição energética comum, mergulhamos no conhecimento das forças que formam o ser humano. A distribuição das energias nos chakras configuram características importantes para entendermos como cada pessoa se manifesta na Terra, como ela se move, como ela percebe, como ela sente e como ela se direciona. Ao analisarmos os 12 grandes grupos, associando cores, planetas e constelações, estamos dando o primeiro passo para um entendimento mais profundo do que uma leitura cosmológica pode nos fazer. Estas características gerais por signos são básicas e fundamentais para uma leitura energética e já trará muitas informações sobre uma pessoa, mesmo em uma leitura completa
em que é necessário o cálculo do mapa gestacional individual. Essa base dá início à leitura energética do indivíduo em sua essência. As energias que formam os seres que neste momento vivem a experiência do planeta marrom, Terra, e que se agrupam por períodos comuns, serão apresentadas agora, e vale lembrar, sempre que é necessário, que nosso conhecimento não passe apenas pelo mental, mas sim por todas as energias que ativam os nossos aprendizados. Tá? Tem só um pouquinho que eu vou... Deu. Não é que tinha gente querendo entrar e não estava dando certo aqui. Tá? Então, isso aqui é só um resuminho daquilo que a gente vai começar a olhar a partir de agora. Tá? A gente vai olhar signo por signo. Tá? Eu vou fazer o seguinte. O preto, tá? Oi? Quem é que está falando? Não. Oi. Eu vou só aproveitar, é que tem telefones que estão com o microfone aberto, tá? Mas eu vou aproveitar para te pedir para comentar sobre as pessoas que têm duplos, né? Que podem não ter os 4 elementos, os 4 espíritos, mas quando a gente faz essa leitura básica, a gente está falando de uma essência que está presente em todas as pessoas, né? Tá. Não, então é isso que tu acabou de falar, tá? Quando a gente tem uma pessoa com um elemento duplo, né? Ou seja, tem 2 águas, 2 fogo, 2 ar, 2 terra, a gente não está olhando aquela pessoa aqui, tá? Porque aí as cores iam ser diferentes, tá? Mas a essência, a energia básica dessa pessoa, o campo de energia de um leonino, ele é comum. Então, vai ter como é que eu vou dizer assim, informações, né, que dentro do campo de energia do leonino, mesmo a pessoa sendo dupla, né, ela vai entender, ela vai acolher, tá? Só não acolhe 100% porque ela tem energias diferentes, tá? Mas ela tem um entendimento. E isso aqui é importante, gente, porque vamos supor que tu vai atender uma pessoa, tá? Que tu é terapeuta e que tu vai atender uma pessoa. Tu pode, antes da pessoa ser atendida, perguntar para ela, né? Qual é o mês que tu nasceu? Qual é a data de nascimento, né? Aí tu vai olhar qual é o signo que essa pessoa tem e tu já tem uma fotografia básica desse teu cliente, que é essa informação das energias nos chakras. E vocês vão ver que isso aí vai nos dar muita informação, né? Então, tu pode, antes de atender o teu cliente, tu já ter uma leitura prévia, né? Claro que essa leitura ela não é uma leitura específica, né? Porque não tem os detalhes de... no caso do leonino. Todo leonino tem a energia preta no coronário. Mas para quem essa energia preta olha, né? O preto olha para o branco, o preto olha para o vermelho, o preto olha para o amarelo. Isso começa a dar as características individuais de cada um, tá? O que nós vamos fazer aqui é olhar de forma geral, né? O campo de vibração dos leoninos, tá? Então, todo leonino, ele, no geral, ele pulsa nessa formação, né? Nessa formatação, tá? O leonino, eu vou pegar e vou ler, tá? Eu vou ler o que a gente vai estudar e depois vai vir o geminiano, vai vir o virginiano, o pisciano, o ariano e o aquariano. Esses 5 aí a gente vai trocar, né? Vamos bater uma bolinha aqui, tá? O que a gente vai ver? A gente vai ver os 12 pontos, né? Os 12 chakras em cada um, tá? E ele vai estar dividido nos 4 centros principais, tá? Cada centro com 3 energias, tá? Que são coisas que a gente já vem vendo há bastante tempo, né? Só que aqui a gente começa hoje a praticar um pouco mais disso aí, tá? Então, no centro motor do leonino, o que a gente tem no centro motor? Então, a gente colocou o centro motor, o que move o ser, ele se localiza na parte da fecundação, tá? Porque vocês vão lembrar, né, na carta, tá?
a gente tem um campo que é fecundação, depois a gente tem fecundação, 3 meses de gestação, 6 meses de gestação e aí nascimento, tá? Toda carta ela vai ser assim, tá? E cada um desses campos vai ter 3 energias. Então, no centro motor do leonino tá incluído o chakra umbilical, o pé direito e o pé esquerdo. E no leonino, né, o elemento que entra nesse centro é o elemento água, tá? Então, a gente fala que é o espírito da água, tá? Quais são as características? E é isso aqui que a gente vai pensar, tá? Vai estudar mais. O centro, né, o chakra umbilical, é onde tem o motivo e a força para mim me mover, para minha movimentação, tá? No leonino, a cor que mora ali é o violeta, tá? E aí, o que a gente vai praticar? Eu sabendo que no centro eu tenho o meu motor, eu vou associar esse motor com a cor que mora nesse signo, né? No leonino. Então, eu vou associar o motor com a cor violeta. Então, eu pego a sabedoria do violeta e encaixo no motor, tá? Então, esse primeiro a gente vai ver junto, né? Então, a energia violeta neste chakra move pela transformação. A pessoa mobiliza-se a partir da dor e do potencial de mudança que sente ser possível, pois existe empatia diante do sofrimento e necessidade alheia. A emoção é uma constante em seus movimentos, seja por êxtase ou por total falta de energia. Por isso, pode também ser dramático. Sempre encontra força em situações adversas, sobretudo se estas o provocam a aprofundar algo. A solidão é um grande desafio, pois sem ser visto, sem ver sentido em mover-se sozinho, perde energia, tá? Então, aqui está uma mistura do violeta, tá? Só que a gente podia escrever muito mais, mas aqui a gente está pegando algumas informações. E também outra coisa que a gente não pode esquecer é que essas informações, elas podem ser tanto luz como pode ser sombra, né? Então, eu posso olhar essas informações como uma coisa que não é boa e como uma coisa que é boa, tá? Nesse chakra. Claro que sempre, nesse e em todos os outros, claro que sempre isso vai depender muito do contexto geral das energias dessa pessoa, né? Para a gente dizer, não, essa pessoa tem um centro que ele se deprime com facilidade, né? Para saber isso, a gente precisa ver o contexto geral. Aqui a gente está pegando chakra por chakra, tá? O pé direito, tá? Que faz parte do centro, né? Como entro nas situações da vida? A cor que mora no pé direito do leonino é o celeste. Então, o que esse celeste, como vibração, faz essa pessoa entrar, né? Para entrar em uma nova situação ou iniciar ações, a energia celeste aqui convoca a presença da criatividade, da sensibilidade, da beleza, ao começar algo, seja um projeto ou uma relação. O celeste, nessa posição, precisa ser bem acolhido, mas principalmente acolher e ser querido, pois se sentir criativo e encantador já no princípio é importante. Por este motivo, pode tornar-se vaidoso e perfeccionista para iniciar algo. Seu desejo de tornar a primeira impressão impecavelmente agradável é explícito, tá? Então, o que a gente imagina aqui? A vibração do celeste na posição desse pé. Isso não quer dizer que tu tenha que entrar numa situação botando primeiro o pé direito na frente. Mas, energeticamente, imagina que a primeira energia que está entrando numa situação nova é o celeste, no caso dos leoninos, tá? O pé esquerdo é como me fixo, estabilizo nas situações da vida. No caso do leonino, a cor do pé esquerdo é prata, tá? Para permanecer em uma situação, a energia prata precisa perceber que haverá movimento, mudanças, desafios por algo novo. Possui boa vontade para concluir o que planeja e, às vezes, até com muito tempo de antecedência. Procura estratégias e muitas vezes precisa manifestar-se com tamanha velocidade que atropela outras energias. Também pode ser teimoso quando quer dar continuidade a
a algum processo. Seu desafio aqui é saber quando parar. Tá? Vamos para o centro da percepção agora. Tá? Que a percepção está lá nos 3 meses. Tá? No quadrante de baixo do lado direito. Percepção, garganta, vesícula. No leonino, o elemento que entra aqui é o elemento ar, né? Então, o espírito do ar se apresenta. Chakra da percepção é a nossa percepção, e isso aqui é importante, gente. Percepção energética, emocional e física. Não é só sexto sentido, tá? É como é que eu percebo uma situação. O leonino percebe com a cor rosa, né? Então, ele percebe prontamente as coisas leves e que são divertidas. Aprecia ver a alegria e a inocência. Também pode ser perseverante em seus objetivos, pois se sente estimulado quando precisa resolver questões difíceis. Tem facilidade de notar o que está por trás de algo dissimulado ou não explícito, seja uma pessoa ou uma situação. Busca saídas leves para aquilo que percebe e requer sua expressão. Tá? Não vamos esquecer que o rosa é o cara do teatro, né? Então, ele conhece as máscaras, né? Então, ele consegue, através da percepção, muitas vezes ir além do que aquilo que está se apresentando. Tá? A garganta desse leonino tem a cor azul, né? É como fala, como se comunica, como a sua comunicação é reconhecida. A fala da energia azul transmite conhecimento e sabedoria, mas também pode ser técnica e com excesso de informação, tá? Lembrando que é o azul, né? Aprecia compartilhar aprendizados e aconselhar. Por vezes, mostra uma fala fria e tem tendência a dar a última palavra. De modo geral, procura ser equilibrado com suas manifestações verbais, tá? Isso garganta, tá? Depois no desenho a gente vai mostrar uma relação para a gente não esquecer. A vesícula, a conexão e compreensão do mundo sutil, tá? O branco. Tá? Então, a vesícula de um leonino é branca. A energia branca no mundo sutil se manifesta através da fé e a pessoa precisa acreditar para se sentir conectada a algo, sendo que esse algo não é só a espiritualidade. Se conectada a pessoas, às coisas, né? O branco na vesícula tem essa vibração. Esse sentido espiritual se manifesta através de valores e de um sentimento de utilidade às pessoas. Tem forte ligação com as memórias e com os antepassados. Os rituais são formas de expressão espiritual pelas quais se interessa. Tá? Sempre assim, a gente vai começar a ver. Tem várias coisas que a gente pode olhar numa carta para nos direcionar para a espiritualidade, né? Para o nosso caminho espiritual. E a vesícula é uma dessas informações que são fortes, né? Porque ela tem uma ligação com a terra, com a gente e com o céu, tá? Eu brinco, né, que a vesícula é uma glândula, né? Então, que a gente tem glândulas de terra, né? A própria vesícula, baço, pâncreas, e tem glândulas do ar, né? Pituitária, hipófise, timo, né? Essa junção dessas glândulas todas, ela se dá nessa vesícula, tá? Então, é como se ela fosse uma chave, tá? Ela é que liga, né? Tem alguns caminhos dentro da cosmologia que dizem que a vesícula é o nosso segundo cérebro, né? Porque se todo o nosso sistema glandular dependesse das nossas informações, funciona, não funciona, funciona, não funciona, nós entrava em pane rapidinho, tá? Então, ela tem uma mente, né, que é só dela, então, desse sistema, né? Tá? Então, tem uma grande importância a gente olhar para esse chakra, tá? Terceiro centro, o do sentimento, que chega aos 6 meses, é como sente. Está envolvido o cardíaco, a mão direita, a mão esquerda, e no leonino entra o espírito da terra, tá? No chakra cardíaco, que é como sentimos, ele tem o verde, tá? Então, o que esse verde no cardíaco, esse verde no coração traz? A energia verde no sentimento, ela é generosa, leal, sincera e esperançosa. Por isso, incentivar e envolver-se emocionalmente é comum, pois há disposição para alimentar os outros. A nutrição, em todos os níveis, desperta e sustenta este modo de sentir. Quando se sente nutrido,
quando se sente nutrido afetivamente, entrega-se totalmente, acredita que pode curar o outro e, de alguma forma, quer ser reconhecido por sua bondade. Tá? A mão direita, que é a relação no centro do sentimento. A mão que recebe as energias, a mão que recebe as energias e como o mundo nos vê, como é que as pessoas nos enxergam. Tá? No leonino, nessa mão está o marrom. Ele tem facilidade em receber o que vem de forma estruturada e acolhe bem o que está previamente organizado. Também se sente capaz de ordenar o que está tumultuado, sabendo delimitar o que será bom para ele. Os outros veem a energia marrom aqui como seres protetores e como autoridades, que ajudam a organizar a necessidade alheia, pois consegue comandar situações impondo sua personalidade. Tem uma figura assim que eu acho que é legal para a gente. Imaginem que na nossa mão direita, tá, tem um grande escudo, tá? Tem um grande escudo e tu tá segurando aquele escudo. Esse escudo tem a cor da energia que está na tua mão direita. Então, se o leonino levanta esse escudo, né, segura esse escudo, ele está mostrando para o mundo um escudo marrom, tá? E as pessoas enxergam esse escudo. Então, quando um leonino é visto pelos outros, ele tem a tendência de ser visto como a gente está falando aqui, tá? Basicamente, puxa, aquele leonino lá, ele tem capacidade de me ajudar a me organizar. Aquele leonino lá, ele sabe os caminhos que ele quer seguir, né? Muitas vezes isso não quer dizer que o dono da energia seja tudo isso, mas é o que ele transmite energeticamente, tá? Então, a ideia na carta, quando a gente olha as energias, é a gente tentar se aproximar das essências, né? Do que seria ideal, né, para aquela energia. Sempre lembrando, o leonino tem um marrom na mão direita, nesse escudo, mas esse marrom ele vai se conectar com outras cores, que vai trazer uma qualidade diferente para esse marrom, tá? Ele vai ser um marrom mais escuro, mais claro, meio amarelado, meio azulado, vai depender de cada um, tá? Aqui a gente está falando de uma generalização, tá? Do leonino. Na mão esquerda é a mão doadora e que oferece as energias. O leonino tem amarelo. A energia amarela atua no presente quando se doa. Confia na intuição para entregar ao mundo o que concebeu. Eventualmente, fica indecisa em relação ao que entregar. Ao que entregar ao mundo o que concebeu. Eventualmente, oh meu Deus, vou começar de novo. A energia amarela atua. Falar de amarelo dá confusão, né? Então tá certo. A energia amarela atua no presente quando se doa. Confia na intuição para entregar ao mundo o que concebeu. Eventualmente, fica indecisa em relação ao que entregar, preferindo perguntar antes de apresentar algo. Nesta posição, o amarelo também esconde alguns potenciais, às vezes por dúvida, e como o poder de auxiliar o outro a focar o momento presente e de utilizar a magia que mora dentro desta unidade. Tá? Então, na energia da mão esquerda, eu tenho a força da devolução, né? Então, eu devolvo com o amarelo, eu devolvo no aqui e agora, eu posso devolver através da comunicação, né? Que é o mercúrio do amarelo, tá? Eu posso devolver através de magia, tá? Só que muitas vezes, dependendo da configuração, essa energia eu escondo do mundo. Assim como eu devolvo, eu às vezes escondo, né? Então, muitas vezes, quando a gente olha uma carta, olhar a mão esquerda já nos traz uma informação do que essa pessoa que está sendo olhada pode esconder, tá? Principalmente quando a gente faz as relações, tá? Então, tipo assim, o leonino, ele tem tendência a esconder a parte mágica dele, tá? A parte espiritual dele, tá? Então, isso é uma coisa que acontece. E aí, com o trabalho, com o tempo, com as magias, a gente começa a despertar, né? Essa energia, essa força, tá? O quarto centro, que é o da coroa, que está no nascimento, é o como a gente se move, né? É o que nos dá direcionamento para a vida. Então, aqui a gente tem o coronário, a Kundalini, o mundo dos sonhos, e o espírito que entra aqui é o fogo, tá? Que é onde a gente vai identificar no leonino o preto que está no coronário, tá?
Então, chakra coronário, para onde nos direcionamos, é preto. Então, o que que o preto fala? É a materialização. A materialização é uma das maiores buscas desta energia no leme. Aprecia o dinheiro e a vida carnal, assim como o poder o nutre e o sustenta. Desta forma, pode tornar-se uma liderança por seu idealismo e progressismo. Por vezes, a espiritualidade não tem espaço nesta posição ou é postergada. Não é comum seguir um caminho espiritual ou religioso, tá? Na realidade, todos os signos de fogo, eles têm mais restrição à espiritualidade. E a gente vai ver que quando um signo de fogo entra num caminho espiritual, ele tem toda uma configuração das outras energias bem diferente das tradicionais, né? Principalmente arianos, né? Os arianos, eles são... Se no fogo já é difícil, os arianos são a dificuldade dentro dos difíceis, né? Então, quando a gente tem um ariano dentro de um grupo, né, a gente tem uma pessoa com uma configuração muito diferente, né, que pode ajudar muito a ela e aos outros, tá? Porque ela teve que enfrentar, né, essa pessoa, ela já teve que enfrentar uma primeira dificuldade que foi conseguir buscar um caminho espiritual e um caminho de autoconhecimento, tá? A Kundalini, né? A Kundalini do leonino, que é a energia vital, a conexão telúrica, onde busco força, é dourada, tá? Então, a energia dourada neste chakra expressa uma necessidade de ocupar posições que tenham um brilho. Pode se tornar orgulhoso de suas próprias realizações. Ter um bom carro, uma boa refeição, boas amizades, um bom trabalho, faz com que esta energia tenha mais força. Elogios e reconhecimento ativam esta energia, dando força à unidade. Necessita sentir-se considerado e admirado, preferindo lugares onde lhe dão atenção, tá? Então, aqui é como se a gente tivesse um ariano, né? No chakra básico, na Kundalini, né? Lá se manifestando com todo o seu brilho, com todo o seu sol, tá? No mundo dos sonhos do leonino, a gente tem a energia vermelha, né? E no mundo dos sonhos é a energia que guia em estados alterados de consciência, e não só em estados alterados de consciência. É o que eu projeto também para a minha vida, para essa dimensão, né? Então, um projeto vermelho no mundo dos sonhos é um leonino, né? Que tem projetos assim magníficos no sentido de energia, né? Ele vai bolar coisas grandiosas que possam levar ele, né, para lugares assim fantásticos, né? No sentido do guerreiro que se põe na guerra e vai para a batalha, tá? Então isso são os ideais, né, físicos, né, nesta dimensão. Mas quando ele entra no estado alterado de consciência, que é olhar para o mundo dos sonhos, né? Como é que ele sonha, como é que ele toca um tambor, como é que ele faz o uso de uma planta de poder, como é que ele medita quando ele está caminhando, quem ativa é a energia vermelha. Então, em estado alterado de consciência, conecta-se a energia vital para cumprir seus desejos e objetivos, muitas vezes ambiciosos, pois isso mantém entusiasmado. A energia vermelha, nesta posição, também produz conexões com impulsos sexuais e movimentos de batalhas. Grandes desafios surgem-lhe neste estado. No mundo físico, tem sonhos apaixonados e precisa cuidar para não se decepcionar quando seus intentos são frustrados, pois o nível de exigência é alto. As conquistas energizam todas as outras energias, porém, pela tendência de manter-se sempre ocupado, deve respeitar momentos de descanso e de interiorização, tá? O vermelho no mundo dos sonhos, né? E o vermelho de uma forma geral, ele é muito workaholic, né? Ele está sempre querendo trabalhar, sempre querendo uma missão, uma nova guerra, uma nova batalha, um novo desafio, né? Então, às vezes, dependendo do local onde essa energia tá localizada, a gente precisa dar um tempo, sabe? E aí a gente tem que dar uma forçada, porque a ideia dele é nunca parar. Só que como ele faz parte do sistema, né, que tem 12 cores, então as outras 11 energias acabam muitas vezes sendo forçadas
quando elas precisam mesmo é dar uma descansada, né? Porque o vermelho ele tem muita força, tá? Então aqui a gente viu o preto. Deixa eu olhar as carinhas de vocês, como estamos. A Camila, para variar, ela não deixa se aparecer, né? Ela está sempre escondida lá na sombra. Como é que vocês estão, gente? Está dando para entender? Está indo muito rápido. Estou atropelando. Falem, Aqui, falem. a minha net está caindo bastante, viu? Ok, nós vamos juntando até o fim. Tá, isso aí. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Tá complicado? Oi, Eu tenho Cristi. uma pergunta. Menino, tá lindo. Estou fechando aqui porque eu estou escutando a sua voz como uma meditação, viu? Estou recebendo aqui, então tá maravilhoso, muito grata. Então te prepara, porque daqui a pouco eu vou te laçar. Aí tu vai ter que aparecer. Eu? Jura? Com certeza. Fala, Renata. Ali onde o branco na vesícula, tá? Uhum. Daí diz assim, esse sentido espiritual se manifesta através de valores e de um sentimento de utilidade às pessoas. Uhum. Eu não sei muito bem essa parte dos valores, assim, o que... Então, o que isso quer dizer? A gente vê isso muito na Igreja Católica, sabe? Principalmente aquelas pessoas que estão mais em volta do padre, em outras palavras, o carola, tá? O carola, ele precisa ser útil, tá? Então, o branco, ele precisa se sentir útil, tá? Então, é nesse sentido, tá? Nesse sentido que a gente está falando, certo? Certo. Mais alguém? Não. Fala, Márcia. Tá, fala Eliane. Deixa a Eliane falar. Fala, Eliane. Pelo que eu percebi, quer dizer, você, quando, não sei se eu estou me adiantando muito, mas pelo que eu entendi do chakra da fecundação, mais os outros três, que é o pé direito e pé esquerdo, é por onde nós vamos exatamente começar, então, a análise do todo. Então, isso aí é uma forma, tá? Eu agora no próximo eu vou mostrar como que a gente pode ler, né? Como é que a gente pode olhar para isso aí, tá? Então a gente já vai olhar isso aí, tá? Porque pelo que eu observei, tem correspondência. A primeira correspondência que tem com o chakra da fecundação é justamente os pés. O motor, né? O centro, motor, sim, o pé direito e o pé direito esquerdo. e pé esquerdo. São as primeiras energias que chegam. Lá, Certo. quando o pai e a mãe se encontraram, são as 3 primeiras energias, tá? Sim, tá certo. Aí agora a gente vai olhar isso melhor. Ok. Tá? Fala, Márcia. Não, eu queria comentar só na pergunta da Renata, vou comentar nas duas, na verdade, mas na pergunta da Renata, a questão de a espiritualidade poder ser vivida também através de valores e de um senso de utilidade, né? É que não necessariamente a pessoa precise de uma religião ou precise seguir uma determinada filosofia ou precisa ter uma conexão com algo que é explicitamente espiritual, né? Às vezes ela vive os valores, através dos valores de vida dela, ela vive uma conexão espiritual também. E às vezes também num senso de utilidade à humanidade, enfim, né? Falando isso o lugar onde está para o leonino, tá? Agora falando do branco do modo geral, tem mais a ver com o que o Linão já tinha falado, né? Que essa coisa assim da fé e de estar tão servil, né? Para essa questão toda da espiritualidade. E em relação, agora aproveitando já que a Eliane falou, em relação à pergunta da Eliane, né? Pergunta ou comentário, né? Assim, a gente optou por colocar os 4 centros, né? Então, quer dizer que a gente pode olhar os chakras em trios, vamos dizer assim, né? Em trios. Sempre que eu for olhar o chakra motor, eu estou olhando o pé direito e pé esquerdo, porque, na verdade, eu estou olhando o espírito que entrou, né? E esse espírito, por exemplo, no caso do leonino, é um espírito da água. A gente colocou na apostila ali, né? O espírito que está entrando. Então,
quando eu estou falando de um leonino, de um preto, né, que é espírito do fogo, coronário do fogo, né, que é aquilo que direciona ele no mundo, então, aparentemente, essa pessoa é assim, né, direcionada para as coisas de materialização, ela tem muita essa energia do fogo. Mas lá no centro motor dela, o que a move de verdade, de fato, é o espírito da água, né? Então, ela pode não mostrar isso, mas o mundo dela de locomoção, vamos dizer assim, né? De se mover para que as coisas aconteçam, é na água. Então, assim, é uma pessoa que tem uma paixão, não, emoções, né? Ela se move por emoções, mas essa emoção não é do fogo, essa emoção está lá na água, se eu estou falando o que move ela. Agora, como ela se move, aí sim, através das coisas do fogo. Eu estou falando isso só para agora, na sequência das leituras aí que o Ninon vai fazer, a gente poder ver, sim, que a gente pode olhar eu chamei trios aqui, mas na verdade é o espírito, né? O espírito que está no motor, o espírito que está na percepção, o espírito que está no cardíaco, o espírito que está no coronário. E eu acho legal esse exercício, né? Porque muitas vezes a gente olha assim, essa pessoa tem um coronário do ar, né? Então são essas pessoas, né? Mas às vezes mais desligadas, mais das ideias e tudo mais. Só que o que move as pessoas do ar é terra, né? Então, assim, são pessoas que vão sair, até para esse mundo das ideias e vão sair do lugar se ela tiver uma organização, se ela sentir que existe algo concreto no sentido de executável, né? Então, tem todo um exercício junto com as energias da gente olhar que energias são essas, né? Que energias são essas? Eu posso começar por isso. Por isso que a gente colocou lá o chakra, o centro tal, que entra em tal período, né? Com os 2 chakras complementares e qual o espírito que ela forma qual a localização, então, né? E qual o espírito naquele signo especificamente. Era isso. Bem importante essas colocações, né? Porque principalmente assim pela astrologia, né? A gente está muito acostumado a perguntar qual é o signo da pessoa e fazer uma interpretação pelo signo, né? Aqui, se a pessoa te diz o signo, tu vai fazer uma interpretação com muito mais profundidade, porque o signo eu sei que é o que movimenta essa pessoa, é o sentido que ela tem na vida. Mas aí eu sei que no caso desse leonino, né, é fogo, que é o leme dela, mas ela se move por água, né? Então a gente começa a ter um outro tipo de leitura, né? O que eu brinco, né, que até é uma sacanagem com os nossos clientes, né, com as pessoas que vão trabalhar, porque o cliente na primeira sessão, digamos assim, no primeiro atendimento, ou o coaching que tu vai fazer, né, o teu cliente também, quando ele preenche lá a fichinha e ele põe a data, que tu olha o signo dele, tu já faz todo esse alinhamento e tu já sabe muita coisa. Como é que ele entra, como é que ele sente, sabe? Onde é que tu pode dar força para ele? Tu quer ver, um exemplo? Uma pessoa, deixa eu ver uma coisa, Kundalini, um virginiano, tá? Um virginiano tem a Kundalini verde, tá? Se esse cliente, tu sabe que é virginiano, entra no teu escritório, no teu espaço de atendimento, e ele está todo meio desconfiado, qual é o primeiro movimento que tu faz, sabendo que ele é virginiano? Ele entrou, tu vai lá e oferece uma bala para ele, ou um chocolatinho. Por quê? Porque é verde o que dá força para ele. Então, ele gosta de ser alimentado, né? E isso dá energia, potencializa. Então, a gente começa a aprontar umas legais, assim, que dá para ir fazendo, tá? Até para praticar, até para vocês praticarem, tá? Aquela pessoa que ninguém consegue chegar perto porque ela é muito difícil. Olha os chakras dela. Vê onde é que pode ter o ponto fraco. Vai lá no ponto fraco, né? A gente vai ver outros exemplos daqui a pouco, porque senão eu vou ficar viajando aqui.
Fala, Eu ia Márcia. falar, não, foi a falar do tempo, né? Que a gente se empolga e aí Então, o tempo passa. já está passando, mais do que eu gostaria. Vamos lá. Vamos voltar aqui, tá? Vamos voltar para cá. Agora nós vamos entrar no branco, tá? Signo de Gêmeos, certo? Aqui, o que nós vamos fazer? Em vez de eu ler agora, nós vamos conversar. Eu vou escolher uma de vocês para conversar junto comigo sobre isso aqui. É um treinamento, gente, tá? Tu não tem obrigação nenhuma de saber ainda. Mas como todas vocês já fizeram lá o básico, tem muita coisa que vocês já sabem, tá? Então vai ser o momento da gente praticar, tá? Tem várias formas da gente ler, né? O sistema de chakras. Eu posso pegar a partir do coronário e vou baixando. Então, eu vou ler o branco, o vermelho, o preto, o prata, o dourado, o amarelo, violeta, celeste, verde, marrom, e depois eu vou para as costas. Rosa, azul. Não tem lógica, tá? Mas dá para ler assim, tá? Com lógica, com a lógica da carta. Qual é o primeiro grupo de chakras que eu vou olhar? O da fecundação, que é o que a Eliane estava falando. Da fecundação, sim, da fecundação, que é o nosso motor. Então, eu vou começar pelo amarelo, que é a primeira cor da fecundação ali, tá? Então, o amarelo, aí eu venho para o pé direito verde e vou para o pé esquerdo marrom, tá? Quem é que chega depois? 3 meses de gestação. Percepção. Então, eu vou lá, a sequência é percepção vermelha, que está ligada com a garganta preta, e com a vesícula dourada, elemento fogo, tá? Quem vem depois? 6 meses, vem o sentir, né? Então, vou para o coração. Coração prata, mão direita violeta e mão esquerda celeste, tá? Porque aqui tem uma conexão que eu acho que é importante a gente olhar. A gente fala na cosmologia que as energias entram pela mão direita, tá? Passa pelo cardíaco e sai pela mão esquerda, tá? Tem outras tradições que vão falar isso de maneira diferente, tá? Aí eu bato aqui, né? Na cosmologia é assim que funciona. É assim que a gente se conecta, tá? Tanto que tem um ritual de saudação ao sol, que a gente põe a mão direita na direção ao sol, né? Quando ele está nascendo, de manhã cedo, e com a mão esquerda, a gente começa a fazer uma energização na gente, a gente mesmo. Então, tu vai passando, vai trabalhando, vai te energizando, porque tu tá pegando a energia do sol, ela entra para ti, e com a esquerda tu tá te alimentando com aquela energia. É uma coisa muito legal, assim, de fazer. Mas tem que ser quando o sol está nascendo, tá? Então, tu tem que descobrir que horas ele nasce. E o quarto chakra, o quarto grupo, né? É o grupo do nascimento, que é o coronário, com ligação na Kundalini e com ligação no mundo dos sonhos, tá? Então, são formas da gente ler, tá? Que vocês é que vão escolher, tá? Como é que vocês querem olhar. Pode olhar no geral, né? Porque aqui a gente tem essa figura, né, dos chakras, tá? Na carta. Ela tá no cantinho embaixo, tá? E eu tenho a carta em cima. Eu posso ler uma carta só olhando aqui em cima, sem olhar para os chakras. Ou eu posso ler olhando para os chakras e fazendo as conexões com o que está em cima, tá? Então, cada um depois vai acabar achando a sua forma. Kelly, destrava o teu microfone aí. Vamos passear. Kelly. Oi, peguei. Tu estava paralisada ali, tu descobriu um jeito de te... É que tá, a minha internet tá meio assim, eu tô tentando colocar aqui para ir, porque tá meio estranho aqui. Tá, mas vamos tentar então. O que Tá. eu quero de ti? Eu vou falar de um chakra, eu vou te dar as dicas do outro e tu vai botar a energia nesse chakra, tá? A energia é a cor, tá? Então, tipo assim, a gente sabe que o coronário é o nosso leme, é o que nos direciona, tá? Então, sabendo disso, quando esse chakra é branco, como é que ele se manifesta? Assim, o branco ele já traz muito aquela questão da ligação com uma ancestralidade, com uma espiritualidade por si só.
vai ser alguém que vai estar regido muito por isso. E se não tiver em equilíbrio também dá aquela luada. Tá, foi legal. Mas assim, ó, o que é importante? O branco e o amarelo, eles são muito parecidos, tá? É, O branco, dentro da espiritualidade, ele é mais religioso mais religioso, do que mágico, mais né? Do que espiritual, né? mago, É, do que tá? espiritual, vamos dizer. Então, essa questão da ancestralidade tá ok, tá certa, tá? Aham. Ele se direciona pela ancestralidade, mas tem uma palavra dentro do branco que determina para onde um geminiano vai, que é a fé. A Ele fé. precisa acreditar, tá? Ele tem que ver para crer. Seria isso. Isso é mais azul, Mais tá? azul. Gente, é legal a gente começar esse movimento de troca para identificar, tá? Aham. O branco, ele não questiona quando ele acredita, tá? Ele simplesmente vai. O Ele azul, segue. sim, né? Se a gente botar um libriano aqui, ou seja, um coronário azul, ele já vai ser mais desconfiado. Ele vai querer saber, ele vai querer ver antes de fazer o movimento, tá? Então, um Sim. coronário branco, ele traz principalmente essa característica A da fé. fé, de acreditar. Acreditar nas pessoas, acreditar nas instituições, acreditar no amor. Ele precisa acreditar, senão ele não vai, tá? Ou ele tem dificuldade. E isso aqui é importante, gente, porque isso aqui não está dizendo que a pessoa tem que ter fé para fazer a caminhada dela. Ela pode estar fazendo uma caminhada que ela gostaria de ter fé, mas ela não está tendo, porque ela precisa fazer, ela tem necessidade de fazer. Só que ela não vai ter paz e nem sucesso na vida dela. Ela lá na frente ela vai trocar o caminho, É tá? como se fosse uma obrigação. Faz por obrigação, tá? No momento que ela se sente mais inteira, no momento que ela está fazendo terapia, ela está fazendo cursos de autoajuda, ela está fazendo cursos de caminhos espirituais, ela está potencializando todo o sistema energético dela, né? Então, no momento que ela potencializou e que ela consegue se enxergar, ela vai começar a ter grandes mudanças na vida dela. Por quê? Porque ela está indo para a essência, tá? Então, a gente acaba voltando para a essência com cosmologia ou sem cosmologia. Nem que esse movimento vá acontecer aos 90 anos, sabe? Quando está lá na caminha para ir embora, a pessoa tem um insight e diz assim, agora eu descobri o sentido da minha vida, né? Não importa, tá? Descobriu. Isso que é o mais importante, tá? Então, isso aqui é o leme. Uma Kundalini rosa, Kelly. A Kundalini é uma Força força. motor. Não, a força motor é o É força amarelo. motor, não. É aquela Uma força energia que extra. vem extra, né? Tá aqui. O que o Movimenta rosa? através. O que o rosa traz aqui? Como força extra. O que para ele é importante? Ele é aquela energia. O rosa, que nem você coloca, ele é aquela energia que ele usa a máscara, mas ao mesmo tempo ele traz aquele amor. Aquilo que move, né? Vamos dizer assim, aquele Então, amor. assim, ó, eu te entendi, mas vamos melhorar esse entendimento. Uma coisa que para o rosa é importante na Kundalini é não ter máscara. Não ter máscara daí. Ele quer ver a essência, né? Quer ver a essência. Tá? E uma outra coisa que é importante para o rosa é o prazer. É o prazer, é a leveza, é a brincadeira, tá? Porque o rosa, ele é uma energia criança, né? Então, ele precisa, para ter uma energia extra, ele precisa da diversão, ele precisa da Então, seria leveza. correto que é um ser que leva a vida, mesmo diante das dificuldades, com leveza. Não fica no problema, muitas vezes. Ele vê a solução. Ele precisa achar isso aí, porque é o que alimenta ele. Que é o alimento. Energeticamente, isso aí alimenta ele. Tá? Então, a gente vai ver que tem muitos geminianos que não conseguem ficar em cima de um problema durante muito tempo. Tá? Ele precisa achar alguma coisa que tire ele dali. Tá? Quer falar, Luísa? Sim, Nino, por que é que o Kundalini, a rosa no Kundalini, ele não quer máscaras? Não percebi esse raciocínio. Então, a máscara a gente usa como um simbolismo de uma outra personalidade, tá? Sim. Oculta,
tá? Então, a pessoa está dizendo, eu sou amável, tu tem que gostar de mim porque eu sou muito amável, e no fundo, ele é um demônio, tá? Sim. Então, ele está usando uma máscara, tá? Sim. E um rosa na Kundalini, ele não se dá bem com máscaras. Ele quer ver a essência, ele quer saber quem está lá do outro lado. Quer ver uma Kundalini ativar com o rosa nesse sentido? Vamos supor que o terapeuta ele é geminiano, tá? E aí ele está atendendo o cliente e está cavocando e tentando ajudar o cliente a sair de uma encrenca. Quando o cliente consegue sair dessa encrenca e consegue enxergar que a encrenca era ele mesmo, né? Ou seja, ele estava se escondendo, o terapeuta é que vai vibrar mais, porque ele tem o rosa lá na Kundalini. Então, ele vai ter uma energia extra, né? Vai ter um baita prazer. É que nem a balinha que eu dei lá para aquele... Geminiano. Pro tá? Entendeu, Luísa? Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos lá, o que faltou? Não, é que eu não percebo porque que a Kundalini é o quê, Nino? Peço desculpa, agora estou baralhada. A Kundalini é o quê? Ela é uma Sim. energia extra, tá? É uma força maior. Eu não percebo porque que se for rosa não pede máscara. Não percebo. Ela não gosta de falsidade. Tá? Ela não gosta de pessoas falsas. Ela não gosta de coisas que não são reais. Posso falar? Posso falar? Pode. Fala, guria. Fala, Verônica. A Kundalini rosa, ele tem que ver a pessoa com os olhos de uma criança, com inocência. Também. Uhum, então, também. a criança não gosta da leveza, das coisas limpas. Das coisas claras. É isso. Uhum. É como se vivesse com mais pureza. Também. Tá? Tudo que é do rosa ativa uma Kundalini rosa. Tá? Fala, Verônica. Eu vejo que na Kundalini a gente tem o órgão sexual, né? Uhum. E o sexo é o momento que você está, o presente momento. Então, eu vejo que o rosa, como ele não quer usar máscara nesse momento, porque ele é ele mesmo. É o momento que a gente é a gente mesmo. Por isso que o rosa na Kundalini não quer usar máscara, porque ele quer ser ele naquele momento. Eu vejo, sei lá. Não, mas tá certo também. Então, assim, gente, uma coisa importante, cada cor em cada chakra, a gente pode tudo em cima daquela cor naquele chakra, tá? O que a gente precisa praticar é justamente desenferrujar essas conexões, tá? Quer ver pessoas que têm facilidade em trabalhar com a cosmologia, são tarólogos, porque conseguem fazer associação, né? Associa uma carta com outra carta. Parei um pouquinho que tem microfone aberto aí fazendo uma barulheira. Deu? Já desliguei. Tá? Então, são associações que a gente precisa fazer do chakra com as energias, com as cores. Tá? Certo? Vamos lá. Nas costas, o mundo do sonho. Tá? Azul. Tá? O que é esse mundo do sonho azul, né? O azul ele traz uma característica de equilíbrio, né? Por conta lá do libriano, né? Da balança. Então ele gosta de se sentir equilibrado, tá? E quando a gente leva isso para o mundo dos sonhos, pode ser que ele tenha dificuldade, e até por conta do conhecimento, né? Pode ser que ele tenha dificuldade em coisas mais, em conexões mais não tradicionais. Um azul gosta de sonhar, tá? Um azul gosta de sonhar. E muitas vezes ele traz informações desse mundo, desse sonho, tá? Mas no mundo dos sonhos, no estado alterado de consciência, a gente pode usar outras ferramentas, né? Uma ferramenta boa numa alteração de consciência para um azul pode ser o tambor. Por quê? Porque ele ainda continua tendo domínio da situação, né? Que é a coisa, eu preciso ir controlando para ver até onde eu vou, né?
uma planta de poder para um mundo dos sonhos azul é mais delicado. Ele vai precisar confiar muito para poder se entregar, porque ele vai perder o domínio, né? Então, o mundo do sonho azul, ele tem essas características assim, muitas vezes do controle, né? Eu vou, mas eu tenho que saber onde é que eu estou indo. E se eu for, eu tenho que aprender, né? E se eu for, eu preciso me equilibrar. Eu não posso deixar as coisas ficarem muito louconas, tá? Então, isso são a Kundalini, o coronário e o mundo dos sonhos do geminiano. Vamos fazer um outro circuito aqui, tá? Vamos usar o vermelho na percepção, o preto na garganta e o dourado na vesícula, tá? Vermelho na percepção. Fátima, agora tu que vai me ajudar, né? Eu vou revezar vocês. Abre aí, Fátima. Deixa eu só tirar uma dúvida que eu fiquei na questão do branco ali. Eu queria saber se essa questão da fé, que ela acredita sem questionar, se ela pode também estar relacionada a outros tipos de ideologia sem ser apenas a questão da religião, tipo uma coisa meio política e tal. Sim. Tu pega um político extremista, se ele tem branco no coronário, ele vai acreditar, sabe? Mas só que não dá para esquecer o seguinte, aqui a gente está vendo a maioria, né? A gente está vendo genericamente um geminiano. O que eu preciso saber? Como é que esse cara aqui, ele reage de verdade? É quando eu sei para onde que o branco dele olha, tá? Então, um branco que olha para um vermelho, ele tem essa fé dele como um guerreiro, como uma guerreira. Então, ele pode ser um extremista na fé dele. Ele pode ser um cara lá do Islã, né? Então, sempre vai depender das conexões, né? Um branco que olha para o branco, né? Nossa, esse aí ele acredita até em Papai Noel, né? Porque ele acredita, né? Um branco quando olha para o branco, tá? Então, sempre vai depender das relações, tá? Sempre vai depender dessas relações, tá? Entendi. Foi? Okay. Sim. Então, vamos lá. Fala para mim, então, como é que é uma percepção vermelha? Vermelho, ele tem a ver com aquela coisa do guerreiro, de uma agitação, aquela coisa do poder, né? Então, ele percebe... O poder, ele é mais preto, tá? O poder é mais preto, tá? Sim, mas o vermelho é o guerreiro que pode tudo, tá? Dentro de um campo de batalha, tá? Vai, continua. Então, ele percebe as coisas que são mais intensas, que tem... Ele percebe as coisas mais intensas, tá certo? Ele gosta de desafios, então ele percebe os desafios, né? Então, pega um geminiano, né? Eu nem sei ainda quem são os geminianos do grupo, mas pega um geminiano e diz para ele que ele não pode fazer determinada coisa. Se ele olhar e perceber que pode, ele vai se matar para fazer, tá? Porque ele percebeu que tem possibilidade. E aí, como quem ativa essa percepção é o vermelho, ele vai fazer qualquer negócio para a coisa acontecer, tá? Então, sempre está relacionado à energia e aonde essa energia mora, tá? Uma fala preta, Fátima. A garganta preta, a manifestação preta. Acho que ele fala de uma forma para passar segurança para as pessoas, provavelmente. De uma forma objetiva, sem ficar dando muita enrolação. Muito rodeio. Isso. Né? Tá certo também, tá? Tá certo isso que tu falou. Tá? Então, a fala branca tem essas características. Ela é objetiva, ela é, muitas vezes, pragmática, né? Fala preta, Ninon. Desculpe, é que eu tô no geminiano. Gente, fala preta, tá? Eu tô com crise de branco hoje. Tá? Então, a fala preta, né?
ela tem essas características, ela empurra as pessoas muito para frente, né? Então, através da fala dela, ela impulsiona alguém, tá? Ela impulsiona para mostrar que nem tudo é catástrofe, que as coisas podem melhorar. Ele vai, principalmente dependendo da ligação desse preto, tá? A vesícula dourada, tá? A vesícula é a conexão da Terra com o céu, né? Passando por essa chave, né, de ligação. Então, é uma ligação em que precisa ter brilho nas coisas que conectam esse cara com principalmente com a espiritualidade, né? Com as conexões a nível espiritual. Ele precisa de um altar assim bonitão, sabe? Ele precisa ter símbolos fortes. Se não é o altar, as conexões têm que ser fortes, né? Porque ele precisa dessa energia, a energia do sol nessas conexões, tá? Um centro amarelo, Fátima. Um motor amarelo. Um motor amarelo. O motor, ele é aquilo que... Como a pessoa se move, né? Uhum. O motor amarelo, então, ela se move... Putz, a gente falou tanto do amarelo, né? E agora me deu branco. Ele se move através... Nossa, aqui e agora. Total. Aqui e agora. As coisas para o motor amarelo tem que ser aqui no presente. Aqui e agora. Ele não fica muito no passado e nem muito no futuro. Ele gosta, para se mexer, ele gosta às vezes, de conversar, apesar do amarelo não estar na garganta, mas a fala, a comunicação é importante para ele escolher e optar o movimento, tá? Por conta da comunicação. Ele tem a magia, né? Ele se move através da magia também, tá? Um motor amarelo gosta de filosofar, sabe? Ele gosta de viajar, né? Não esqueçam que no amarelo a gente tem a loucura e tem a iluminação, né? E o ideal é o caminho do meio, tá? Então esse é o motorzinho desse geminiano. A alegria também. Alegria também. O amarelo, ele gosta de diversão. Tá? Nino, e pode-se Sim? dizer que essa pessoa se poderá mover baseada mais nas suas intuições? Faz escolhas com base na intuição? Também pode, porque está dentro do amarelo, um pouco disso, tá? Mas se esse amarelo tivesse na percepção, muito mais forte. Um amarelo na percepção, um prata na percepção, um violeta na percepção, faz a pessoa se mover. Claro que o motor vai ser outro, mas ela tem daí uma intuição muito mais forte. Mas dá para dizer sim, que ela se move também pela intuição, né? Pelo mundo mágico, que eu acho que seria mais conectado com esse amarelo, tá? Pezinho direito, verde, né? O primeiro passo desse ser, qual é? É a nutrição. Ele se move, quer dizer, ele se move não. O primeiro passo desse geminiano sempre vai ser procurando o que pode nutrir ele, né? Então, se ele vai entrar numa reunião, se ele vai entrar numa amizade, se ele vai entrar num relacionamento, essa é a primeira busca. Essa criatura que está aqui vai me nutrir? Né? A grande pergunta. E esse nutrir não é só físico, não é comida, é energia, é mental, é vibração, tudo isso nutre, tá? E aí sempre por trás tem uma outra questão, né? Se eu sou nutrido, é porque eu posso ajudar num processo de cura, tá? Então ele entra perguntando e procurando possibilidades de ser um curador, tá? Um pé direito verde, quando entra numa história, ele gosta de gente, ele gosta de ter pessoas na volta dele, tá? Então são características desse pé. O esquerdo, quando entra, que é o pé que fixa, né? Que fixa o movimento, o que ele quer saber? Se ele vai se sentir aterrado, né? Marrom, terra, e o marrom é a terra da terra, né? Então, eu preciso me sentir aterrado nessa história. Essa história tem que ter algum sentido, né? Então, se ele percebe que a história tem algum sentido, ele aterra.
ele precisa ter a possibilidade de... E aqui eu vou falar o autoritário, mas ele pode ser um autoritário com equilíbrio. Ele tem que se sentir na possibilidade de poder mandar um pedacinho dele ali, sabe? De se colocar em cima daquela situação que ele está. Porque não esqueçam que o marrom, ele é o cara que sabe dizer não, é a energia do masculino. Então, ele tem essas forças, né? Ele gosta de ficar se as coisas estiverem mais organizadas, se tiver ordem, né? Porque o marrom também trabalha com as normas, com as leis, com os códigos, tá? Então, isso determina, né, a ficada desse geminiano ou dessa geminiana, tá? Ficou faltando o coração, tá? Então, vamos olhar o cardíaco. Fátima, cardíaco prata, sentimento prata. Conta para nós. É um sentimento... acho que provavelmente ele não deve demonstrar muito o que ele sente, ele tenta esconder os verdadeiros sentimentos dele. Uhum. E as pessoas também devem ter dificuldade de perceber. Às vezes é isso que acontece, né? Porque como ele tem essa coisa da proteção, por proteção, ele não deixa aparecer o sentimento, tá? Uma outra característica do prata, que é o movimento, né? E esse movimento dentro do cardíaco pode se mostrar como um sentir por tudo, por todos, sabe? Então, ele acaba se sentindo conectado com bicho, com planta, com pedra, com gente, com criança, com adulto. Ele acaba se envolvendo com toda forma de vida, né? E no caso de parcerias, né, de relacionamentos, ele tem muita dificuldade em se manter numa coisa só, se esse relacionamento não permitir que ele seja livre, tá? Porque um prata a gente não consegue aprisionar, tá? Então, precisa da liberdade. Para manter esse prata numa relação, é preciso dar liberdade para ele, né? Para ele poder fazer as coisas que ele tem vontade. E aqui aquela relação, né? Entrou na mão direita, passa pelo cardíaco e sai na esquerda. O que entra num geminiano? Que tipo de energia entra? Que tipo de energia entra, Fátima, com o violeta? É a energia que precisa se transformar, que precisa de cura, tá? e aí... Isso, não, tá certo. Aqui também tem uma outra característica, a gente não pode esquecer que o violeta é a cor da lua, né? Lua cheia, lua minguante, lua nova, lua crescente. Então, isso aí são os nossos humores que oscilam. Então, dá para dizer que um geminiano gosta de pegar, de vez em quando, algumas coisas que nem sempre são 100% positivas. De vez em quando ele pega umas encrencas, tá? Principalmente quando a energia está na minguante, tá? Esse escudo que eu tinha falado lá no leonino, como é que as pessoas enxergam esse escudo do geminiano? É um escudo de uma pessoa que tem uma força muito grande nessa coisa da transformação, uma pessoa que parece muito equilibrada, que não tem tempo ruim, tempo bom, ele está sempre numa... Isso é o que parece, de novo, né? Nem sempre é, tá? Mas as pessoas que vão se aproximar, elas vão se aproximar por conta do que elas estão vendo, né? Do que elas estão sentindo, tá? Entrou a energia, passou pelo coração, né? Que tem o movimento, tem a proteção, sai no celeste, tá? Ele devolve para o mundo no celeste. O que ele devolve? Ele devolve acolhimento, ele devolve atenção, ele devolve criatividade. Entrou um pepino aqui na mão direita, depois que passa pelo cardíaco e vai sair, já sai um pepino cortadinho para fazer uma salada, tá? Ele não vai devolver para o mundo a mesma coisa que ele pegou, tá? Principalmente se for uma coisa mais pesada. Então, ele vai devolver uma energia mais tranquila, certo? Olhamos as 12 aqui, eu acho que sim, tá? Perguntas, gente, colocações, alguém quer falar alguma coisa?
Alguém quer comer alguma coisa? Vamos lá, gente. Tá tudo certo. Vamos continuar o nosso baile. Na Oi. verdade, sim, se a gente for fazer uma leitura, mesmo sabendo que, né, cada cor ela muda de acordo também, às vezes, a percepção de acordo com os chakras, né, Ninon? Uhum. Então, tem que ter essa noção também que, por mais que seja aquilo ali mastigado, ela pode mudar. E assim, Kelly, vai mudar quando a gente faz as ligações, tá? Então, tipo aqui, assim, eu tenho uma carta aqui na minha frente, tá? Que o preto dessa pessoa olha para o violeta, tá? Uhum. O que isso aqui me traz de informação? Que é alguma coisa que nós vamos ver mais para frente, tá? Preto, a energia da matéria, o dinheiro. Quando essa matéria, esse dinheiro, a materialização, tá? Olha para um violeta, uma coisa positiva é que ele pode transformar esse dinheiro em mais dinheiro, tá? Isso é uma visão positiva. Uma visão negativa, ele pode olhar para esse violeta e dizer assim, nossa, dinheiro me traz tanta dor, sabe? E isso é uma crença que a gente vem recebendo há centenas de anos, que dinheiro não traz felicidade. E entra também essa questão que nem o violeta, ele é ligado à espiritualidade, que ter dinheiro demais às vezes é pecado. Por essa crença uma que a gente pessoa espiritual não pode ter muito dinheiro. Isso, sabe? faz essa conexão também. Tá? Então, é a mesma coisa, um preto que olha para um violeta pode trazer essa característica, um preto que olha para o amarelo pode trazer essa característica, um preto que olha para o branco pode trazer essa característica, sabe? Porque o sistema, ele vem nos empurrando, sabe? Há muitos e muitos anos, para que dinheiro e espiritualidade não podem andar junto. É feio. Isso. Tá? Dizia que o rico não entra no céu, né? Conversa. Essa conversa tinha. Não os tinha. católicos, sim, mas é a Bíblia, né? Muitos diziam que era. Né? Tem. Mas é aquela coisa. Foi incutido nas nossas memórias, né? Por centenas de anos. Centenas de anos, que agora não é fácil. À igreja. A gente ser merecedora. Era para se dar o dinheiro à igreja. Claro, é isso, claro. Por isso que as igrejas estão ricas, né? Muito ouro. Ah, meu Deus. Essa riqueza é interior. E depois o homem transforma na riqueza nessa encrenca, né? É. Tá? Então, assim, ó, gente, eu acho que a intenção mesmo que a gente estava querendo hoje era despertar isso em vocês, né? Começar a olhar, né? Começar a estudar. Vai ter 4 cores. Fala, Márcia. Não, pode terminar. Não, eu ia dizer que vai ter 4 cores que ainda está faltando desse módulo, que está faltando justamente que é para vocês mastigar até a semana que vem em casa. Olhem, leiam, tá? Anota as dúvidas para a gente olhar. Semana que vem nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos olhar as outras 6, 2 cores a gente vai discutir, assim que nem a gente fez, e as outras também vai ser para vocês estudarem, tá? A gente ainda tem mais uma parte para olhar antes de encerrar, então eu acho que hoje a gente só avança uns 5, 10 minutinhos, tá? Fala, Márcia. Não, eu queria aproveitar isso que a Kelly trouxe, né? Que sim, no básico a gente estuda o que é cada energia, né? E estuda também que essas energias ficam nos chakras e que estão lá nos chakras, né? Agora que a gente está no intermediário, acho que tem um desafio a mais, né? Que é como que essa energia se comporta em cada lugar onde ela, então, está se manifestando, que é o que a gente está olhando. Então, obviamente, né, um amarelo no motor, por exemplo, né, é diferente de um amarelo no cardíaco ou na mão esquerda, né? Mas, basicamente, o amarelo é amarelo. Então, eu sei, se eu souber, né? Por isso que a gente fala muito das palavras-chave, pelo menos se eu tirar pelo menos algumas palavras-chave de cada energia e isso tiver claro, assim, se tiver mais presente para a gente, agora a gente associa mais essa questão da localização. Bom, em outro lugar ele vai estar fazendo uma função com a sua característica
ele vai estar fazendo uma função ou de cardíaco, ou de motor, ou na mão, ou na percepção, enfim. Eu acho que agora tem o desafio da gente começar a compreender as energias em funções diferentes. É a mesma característica em funções diferentes, sabe? Eu usaria essa palavra, né? E isso ainda não é o fim, né? A gente ainda tem, como módulo intermediário, mais coisas para olhar, né? Que é como o Ninon falou, é a energia. Isso aqui depois a gente até vai, tipo assim, vai ser secundário, né? Porque olhando depois lá um mapa, eu tô mais preocupado, na verdade, num primeiro momento, de fazer essa leitura básica, mas depois eu vou olhar cada energia com cada vácuo que ela tem, né? Qual o tom, vamos dizer assim, né? Ou qual a influência que essa energia está recebendo. Então, eu continuo tendo que saber o que a energia caracteriza, mas aí eu tenho uma influência sobre aquilo ali, né? E eu acho que isso é só exercitando mesmo, gente. Não tem como, sabe? Até a apostila, ela tá extensa, no sentido de que a gente tentou escrever, assim, pelo menos um parágrafo grande, né? De cada energia em cada chakra de cada signo, sabe? Mas, assim, precisa ler? Acho que precisa ler. Mas depois que você termina a leitura, pensa o que fica. O que fica sobre aquilo ali? O que fica em uma, sei lá, em 2, 3 palavras, uma frase? O que fica de um preto na percepção? O que fica para mim de um preto na mão, né? De um branco? Eu acho que só pegando a apostila e ir fazendo algumas anotações, vocês vão fazendo essas ligações, que é um exercício que a gente precisa fazer agora, de ir integrando as coisas, né? Era só isso que eu queria dizer, porque parece assim que a gente dá um branco, né? Como a gente diz, parece que a gente trava, porque, nossa, agora é muita coisa, mas vai simplificando, né? Pega uma palavra só de cada energia, então, né? Vai pensando, raciocinando, não o que é certo e o que é errado, mas se eu estou falando de percepção, ora, todo mundo sabe. O que é percepção, né? Bom, é a maneira como a pessoa capta. Façam os raciocínios do jeito de vocês também, que eu acho que isso vai dando sentido. Senão não tem sentido. Se é só a gente reproduzir, não vai fazer sentido. Mas se vocês raciocinarem um pouco, né, naquilo que vocês já sabem sobre isso, eu acho que pode facilitar. É isso, Ninon, senão nós não acabamos hoje no horário também. Mais ou menos no horário. Né? Renata, tu quer falar? Na verdade, eu fiz uma conexão, vamos ver se está certa. Assim, ó, a mão direita, ou com o violeta, pode dar a perceber que a entender que a pessoa é volúvel. Geminiano, para mim, eu nem conheço muitas pessoas geminianas, tá? Nem, assim, pelos meus estudos e por até preconceito das pessoas falando das partes ruins de cada signo. Mas eu não sei se é pela mão. Meio conhecido, ou pelo menos eu conhecia, como sendo 2 caras. Pelo gêmeo. Então, gente, uma coisa que é importante a gente ter como uma referência, né? Eu não tenho nada contra a astrologia, bem pelo contrário, porque tem muita coisa, muito aprendizado da cosmologia que vem da astrologia, tá? Mas eu vejo a astrologia muito inserido no que o sistema nos ensina, no sentido de, primeiro tu olha o que é negativo, tu olha o que é ruim, para depois olhar o que é bom, tá? Inclusive, algumas dificuldades que a gente tem quando a gente está escrevendo sobre a cosmologia é que tem muita referência que olha sempre negativo, tá? E eu não gosto disso. Eu acho que a gente tem que olhar, quando dá para olhar os dois, melhor, mas se não dá para olhar os dois, o que tem de positivo, né? E por que eu estou trazendo isso? Porque tem muita informação que nos chega e que nos chegou durante muito tempo que traz só as melecas, né? O que é bom nisso aí, né? Tentar olhar para isso, mas eu não sei se o geminiano é pela mão que tu vê isso aí, tá? Assim como qualquer signo, senão a gente está falando que o violeta tem essa característica, tá? E aí, independente do chakra que ele tiver, eu não sei qual é a cor que tem, né?
essa característica mais forte, certo? Renan. Oi? Não, só porque a gente falou do geminiano, né? Então, sim, assim, eu entendi. Não, acho que não dá para comparar as mesmas questões que a astrologia traz em relação à cosmologia. Mas se a gente parar para pensar que um cardíaco de geminiano é prata, né? Para mim, só aí a gente já tem uma... Eu não sei, eu acho que dizer que é volúvel, ou dizer que é duas caras, por exemplo, ou dizer qualquer coisa, isso é uma espécie de rótulo, né? E de julgamento até. Eu estou julgando. Eu posso dizer que um geminiano é volúvel, né? Ou do jeito que a cosmologia procura ver, né? Eu posso dizer que ele tem uma energia, né, no cardíaco que torna o movimento muito importante para ele. Agora, volúvel já tem um juízo. E eu dizer que ele procura movimento afetivamente falando, ele precisa de movimento, talvez seja um outro jeito de falar, né? Um outro jeito de compreender até a pessoa. Você não é bullying. Oi, desculpa, não ouvi. Você não é bullying com o geminiano. Assim, todos os signos vão ter bullying de alguma coisa, né? Exatamente. Mas o que eu acho que a gente aqui na cosmologia tem um convite, né? Que é olhar sem um juízo, né? Assim, porque é assim, né? E sendo assim, vão ter coisas boas e vão ter coisas ruins. Mas, para mim, o geminiano tem a ver muito mais com o prata no cardíaco do que a mão violeta, até não vejo também. E de cada signo, vamos dizer assim, que a gente aqui só está usando por causa do agrupamento, é um agrupamento, sabe? Se desse até para tirar o nome, os arianos, os taurinos, para não associar com essas coisas seria melhor. Mas a gente está olhando agrupamentos de pessoas em períodos planetários, vamos dizer assim, né? Em períodos em que o mundo estava girando, é diferente quem nasceu em setembro de quem nasceu em janeiro, então só por isso. Mas eu acho que aqui o convite é a gente olhar sem rotular. Assim, é uma energia que está ali e ela vai se apresentar com coisas boas e com coisas ruins. Ok, já estamos demais aqui, Ninon. Tá, mas vamos... deixa eu só concluir aqui com a Renata. Essa visão, né? Para mim, assim como a Márcia falou, não está no violeta da mão. Está mais no prata do coração. Sim, tá? Certo. Por ali, pode ser que seja mais real. Né? E também no rosa da Kundalini, porque é movimento, ou seja, mudança de humor. Pode ser também. Olha só, isso está sendo muito legal, gente, porque isso aqui é uma coisa que vai determinar também como cada um de nós vai fazer uma leitura de uma carta, sabe? Porque não tem como a gente, né, cada um tem a sua formação, a sua caminhada, as suas histórias, as suas conexões, e na hora que a gente lê uma carta, a gente impregna essa carta com a nossa energia também, né? E é claro que o dia que vocês tiverem oportunidade, e tomara que tenham, de ler uma carta, é a carta, tu e a pessoa. São 3 energias que se juntam para fazer uma leitura, né? Então, a presença, né, da pessoa, do teu cliente, ou a presença... Para mim é muito importante eu enxergar. Então, para fazer um atendimento, eu preciso enxergar. Se for ao vivo, melhor ainda, né? Mas a coisa por áudio, para mim, não funciona, né? Porque a gente precisa criar o campo. Precisa criar o campo de conexão, né? Fala, Luísa. Nino, se calhar esta pergunta não é bem para agora e será mais para a frente, mas isto agora lembrei-me de uma coisa. Nós, às vezes, temos determinadas energias bloqueadas em determinados momentos. Pela carta dá para nós percebermos o que é que está bloqueado ou não? Dá para ver quem tem tendência a ser bloqueada, tá? E dá para ver os períodos que ela tem tendência a se bloquear, tá? Dá para ver qual é a energia que tu tem mais dificuldade de trabalhar, né? Qual é a que tu tem mais facilidade. Isso tudo dá para ver na carta, né? Isso vem mais para a frente, não é? Nós vamos começar a aprender quando a gente começar a olhar as encarnações,
né, das energias, né, os motivos reencarnatórios, né? Então, quando a gente começar a olhar isso, a gente vai conseguir entender mais as energias que formam. Por isso, a necessidade de vocês terem as cartas, tá? Porque daí a gente vai ter uma aula, a gente vai olhar a questão e vocês depois vão olhar em casa como é que está cada uma dessas energias, que tempo elas estão, tá? Certo? Vamos terminar, então. Eu preciso mais 5 minutos. Eu vou voltar lá para a apostila, tá? Vou voltar para cá. E nós vamos vir aqui, ó. Então, aí os outros signos vocês vão dar uma estudada, tá? E aqui a gente vai ver as dicas mágicas. Eu quero só falar um pouquinho para a gente não ficar com dúvida, tá? Meu Deus do céu, tá cumprida essa apostila. Vamos? Meu Deus. Tá, chegamos aqui nas dicas mágicas, tá? Então, a nossa ideia é sempre trazer pelo menos 2 dicas, tá? Então, hoje é uma dica de limpeza e uma de magia tribal mesmo, tá? A de limpeza é a de magia. A dica de limpeza é muito simples da gente fazer, tá? Então, é acender um incenso, a sálvia ou a resina. Se é a resina, tu vai acender o carvãozinho, vai botar a resina, vai fazer a fumaça acontecer, né? E aí, tu estando de pé, né? Tu vai pegar esse incenso ou a resina e tu vai começar a fazer movimentos com ele, tá? Tá aqui queimando, né? E tu vai fazer movimentos a partir do topo da cabeça, um pouquinho acima do coronário, movimentos circulares no sentido anti-horário, tá? Então, tu vai fazendo esse movimento, vai limpando, vai descendo, tá? Até o chão. E nesse movimento que tu vai fazendo anti-horário e descendo, tu vai pedindo para limpar, tu vai pedindo para aquelas energias que não tem que estar contigo, para elas ir embora, tomar seus rumos, tá? Chegou lá embaixo, tu vai continuar agora com o movimento no sentido horário, tá? Então, tu vai vindo no sentido horário, vai passando na volta do corpo, o incenso ou a resina, e vai te energizando até chegar aqui em cima. Chegou em cima, encerrou. Leva lá para o teu altar o incensinho para ele terminar de queimar, né, ou a resina. E é uma forma de limpeza muito simples, tá? Bem fácil. Tu pode fazer com a folhinha da sálvia, tu queima a folhinha e começa o movimento. Com o potinho, com a resina, com um palitinho de incenso, tá? Tu é que vai determinar. Porque a gente viu lá no básico, né, a importância da fumaça para limpeza e para conexão, tá? Aí a gente trouxe também um outro que a gente colocou aqui assim, ó, para desfazer mal-entendidos ou aproximar as pessoas, tá? Vamos supor, tu discutiu lá com a mãe, com o pai, com o parceiro e a coisa foi muito feia, né? E tu quer solucionar. Só que se tu conversar, a coisa piora. Então, tu vai fazer uma magia para ajudar. O que a gente precisa? A gente precisa de um vidro pequeno, mel, uma vela para intenção. O que é a vela para intenção? O que tu quer intencionar nessa magia? Tu quer intencionar o equilíbrio? Quem sabe o azul? Tu quer transformar essa coisa numa coisa melhor? Violeta. Tu quer apaziguar? Branco. Tá? Então, tu vai escolher qual é a energia que tu quer trabalhar. Tá? E aqui a gente precisa daquele papelzinho, tá? Que lá no básico também a gente olhou. Um papelzinho de 7 por 14. Tá? Então, um papelzinho de 7 por 14, aonde a gente vai escrever nesse papelzinho. Tá? Então, aqui está escrito, ó. Primeiro, tu vai acender a vela. Tá? E intencionar, pode deixar a vela em cima da tua pedra pessoal, tá? E aí tu vai pegar o papelzinho, tu vai escrever o teu nome num dos lados, tá? Isso aqui é uma magia que a gente só faz pra gente com mais alguém, tá? Eu nunca vou fazer essa magia para 2 pessoas que eu não esteja incluído. Ah, eu quero que meus 2 amigos fiquem bem, tá? Aí tu põe o nome dos 2 amigos. De jeito nenhum, tá? É sempre quando tu tá envolvido, tá?
Então, tu põe o teu nome na diagonal de um lado, vira o papelzinho e do outro lado tu vai pôr o nome da pessoa que deu o conflito. Os nomes, eles têm que ficar cruzado, tá? Quando tu olha para a luz assim, o nome tem que ficar cruzado, tá? Não sei se vocês lembram desse papelzinho que a gente olhou lá no básico. Se alguém não lembrar, entre em contato comigo, com a Márcia, que a gente passa essa informação, tá? Do outro lado do papel, escreve o nome, dobra esse papel 7 vezes. Não precisa ser uma coisa perfeita, pode ser qualquer jeitinho de dobrar, mas tem que ser 7 vezes. Tem que dobrar o papel 7 vezes, tá? Coloca esse papel dentro do vidro, tá? E cobre o papel com mel, tá? Não precisa encher o vidro com mel. No momento que cobriu o papel, tá bom, tá? E aí tu vai pegar a vela, tá? E tu vai virar essa vela, tá? Tá aqui o potinho, né? Tá aqui o potinho, faz de conta que isso aqui é o potinho. Tá aqui o potinho e tá aqui a vela. Tira a vela lá da tua pedra um pouquinho e tu vai pingar em cima desse mel até fechar todo o mel de dentro desse vidro, até selar, né? Aí tu vai pegar, deixa ele em cima do teu altar, espera a vela queimar toda. No momento que a vela queimou toda, tu vai pegar esse vidrinho e vai enterrar. Vai levar para enterrar em algum lugar. E esquece desse vidrinho. Não precisa mais lembrar dele, tá? É uma magia, tá? Que o Juan passou também há muito tempo, tá? E que a gente está encontrando em algumas anotações, tá? Então, é uma coisa que funciona, tá? A gente sempre tem que cuidar, quando a gente faz magia, para não afetar a pessoa que está sendo colocada na magia. Não afetar no sentido de prejudicar, de não fazer nada negativo, né? Porque se de repente, vamos supor, isso aqui cabe bem para mãe, filho, pai, filho, para amigos próximos, né? Mas para uma coisa assim mais distante, tu tem que te questionar bem se vale a pena, tá? Porque tu tá mexendo num campo de energia, tá? Então, sempre a gente se pergunta antes se o movimento mágico que eu vou fazer não está trazendo prejuízo para ninguém, tá? Porque se está trazendo prejuízo para alguém, o maior prejudicado depois vai ser eu, porque eu vou receber, tá? Eu vou ter, como é que é? Eu vou ter meu troco, tá? Então, sempre cuidem, tá? Ai, aqui no fim, peraí um pouquinho, deixa eu voltar para lá, meu Deus do céu. E aqui no fim, gente, tá os corpinhos divididos em anárquicos, egóicos e fé, todos eles já pintadinhos, tá? Caso alguém queira, de repente, imprimir e fazer uma pastinha só com os gráficos e essas informações, tá? Lá no fim tá esse material. Perguntas, gente, antes da gente encerrar. Nós já passamos bastante do tempo. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Não. Fala, Eliane. Fala. Olha, eu vou te perguntar uma coisa que já foi da outra aula, mas que eu pensei que tinha entendido, mas acho que eu fiz confusão. Uhum. Não sei se você se recorda que você falou, quando nós queremos fazer alguma coisa, ter algum rito para nós de acender uma vela na outra. Tá, que a gente falou das irmãs e das primas. São 3 velas que temos que acender uma em cima da outra antes que apague. Agora, a minha confusão é a seguinte, elas não podem ser todas do mesmo elemento? Ou do mesmo elemento, que são as irmãs, ou primas, tá? Pode ser 3 primas ou 3 irmãs, é isso? Se tu quiser 3 ou 4 primas, porque tem 4 primas diferentes, né? Ou 3 irmãs, tá? E tu pode também fazer 3 preta, 3 dourada, 3 vermelha. Tu é que vai determinar o que tu quer, tá? E tu pode fazer também 3 preta, 3 vermelha, 3 branca, 3 amarela. Mas aí é fora desses parentescos, né? É uma outra magia que tu tá fazendo. Porque na realidade tudo é possível, tá? Mas para acender uma em cima da outra, ou irmãs ou primas,
tá? Pode ser Porque duas... eu estava fazendo confusão e depois me embaralhei mais ainda por causa da... Como é que eu vou explicar? Por causa delas serem anárquicas ou egóicas ou de fé. Elas podem se misturar? Não. Como irmãs, sim. Tá? Como primas, não. Não. Tá? Ou tu pega as primas de fé, as primas anárquicas ou as primas egóicas e faz um trabalho com elas, ou tu pega as irmãs. Tá? Okay. Misturar anárquica com fé pode dar confusão. Tá? Então, são coisas que a gente está fazendo, por enquanto, em cima de alguns regramentos, né? Para potencializar. Na realidade, com o tempo, tu vai começar a te colocar e tu vai começar a te libertar dentro dessas coisas e tu vai estar fazendo outros movimentos, tá? Certo. Mas para começar, para evitar a confusão, é por aí, certo? Tá bom. Obrigada. Fala, Luísa. Potencia mais acender as três nessa magia, uma em cima da outra, do que em simultâneo, ou dá no mesmo? Potencia mais porque tu vai ter que estar mais atenta. Tá? Okay. Uma coisa é tu acender as três, põe lá em cima da tua pedra e vai fazer as coisas que tu tem para fazer. Tá? Outra coisa é tu ter que voltar de tempo em tempo para olhar se já está quase pronto no horário. O que isso faz? A intenção aumenta. Tá? A conexão aumenta. Então, tu vai ter muito mais força quando tu faz essa de acender uma em cima da outra. Tá? Por conta da intenção. Né? Tu vai estar mais ali. Tá? E assim, gente, uma coisa importante, antes de começar qualquer magia, né, principalmente com fogo, sempre escreve qual é a sequência que tu vai fazer. Tá? Não dá para a gente ir acendendo e vou acendendo, vou fazendo e vou acendendo, porque perde isso que a Luísa estava falando ali, perde a intenção. Né? Então escreve, eu vou acender uma vela preta, eu vou acender essa no período do fogo de manhã, depois eu vou no outro dia acender uma vermelha e no outro eu vou acender uma dourada. Ou eu vou acender uma vela preta agora, uma amarela de tarde, que é no campo da terra, aí depois vem uma prata, que é no campo da água, e depois vem uma azul, que é no campo do ar. Tá? Eu estou usando as anárquicas. Tá? Então, vocês é que tem que escrever, mas anotem. Tá? E prestando atenção assim, ó, as primas são 4, são de 4 em 4. E não é muito legal acender as 4 ao mesmo tempo, tá? Numa pedra. Mesmo que elas sejam anárquicas e sejam primas. Porque o par, às vezes, trava. Tá? O par, às vezes, dificulta o movimento. Então, é um monte de cuidadinhos que a gente tem que ter e que, com o tempo, vai ficar muito claro para cada uma de vocês, né? Como é que isso tudo tem que funcionar. Certo, garotas? Certo. Mais alguém? Estamos tranquilo? Já passamos, explodimos o horário. Tá? Então, gente, semana que vem continuamos. Vejam se é possível vocês darem uma lida nesses 4 que faltaram, tá? Para dar uma olhada como é cada chakra, como é que é cada cor em cada chakra. Depois, quando tiver com as 12, tu pode pegar, vamos supor, o preto. Como é que é o preto no leonino, como é que é no geminiano, como é que é no virginiano, aonde fica. É praticar, tá? É a prática que vai fazer a gente se especializar nessa conversa tão mágica e tão cosmológica. Tá, gente? Tá ótimo. Um bom resto de semana para vocês, um bom final de semana. Obrigada. Semana que vem nos também, vemos. Márcia. Dúvidas é lá no grupo, tá? Eu estou encerrando aqui a